a gente começa com esse tema, rotinas no diagnóstico da LAM, com o Dr. Bruno Guedes Waldi e a doutora Martina Rodrigues Oliveira. Então, esse primeiro momento, vai ser compartilhado, cujo conhecimento sobre esse assunto vai ser compartilhado conosco por esses médicos, né, que são do Centro de Referência em Pesquisa e Tratamento da LAM, que é conhecida como a Clínica de LAM, pela LAM Foundation, né? Ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte pode colocar aí, Índia, que depois eu volto aí às referências sobre os médicos. A primeira parte vai seguir esse roteiro, que foi um roteiro combinado entre nós, né? Quando suspeitar do diagnóstico de LAM, quais os exames a serem solicitados, o VGFD, ou a biópsia pulmonar, quando solicitar, vantagens e desvantagens e os tipos de biópsias, os diagnósticos diferenciais da LAM, os outros profissionais médicos envolvidos no tratamento, no fechamento, aliás, do diagnóstico, a importância da determinação do tipo de LAM e o estagiamento da LAM. Esses assuntos, então, vão ser divididos entre o doutor Bruno e a doutora Martina. O doutor Bruno, então, para quem ainda não sabe, né, ele é responsável pelo Centro de Referência em Tratamento e Diagnóstico da LAM, que funciona no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele é também, esse centro de referência, é conhecido como Clínica da LAM, pela LAM Foundation, que é a principal associação internacional que pesquisa a LAM e que aborda questões relacionadas, então, tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento da nossa doença. O Dr. Bruno tem um papel importante nesse cenário da LAM Foundation. Ele é um dos pesquisadores, ele está envolvido em muitas pesquisas multicêntricas realizadas por esse centro, e ele é também agora membro do Conselho Científico Clínico da LAM Foundation. E a doutora Martina Rodrigues Oliveira, ela é doutora, se doutorou recentemente, defendendo uma bonita tese sobre LAM, que está disponível em nosso site. Ela trabalha junto com essa equipe da Clínica da LAM, desse centro de referência em tratamento e diagnóstico da LAM, em pesquisa e diagnóstico da LAM, né? E tratamento da LAM. Então, esses vão ser os temas. No segundo momento, haverá um diálogo. A ideia é que haja uma troca, uma interação grande entre vocês que estão assistindo, médicos dos diversos centros que a gente tem, com os participantes, com o doutor Bruno e a doutora Martina. E no final, a gente vai ter uma comunicação importante que ambos vão fazer, que vai mudar um pouquinho nesse cenário do tratamento, do diagnóstico da LAM, vai contribuir bastante para esse cenário que a gente já tem hoje, que está, graças a Deus, e a eles, né, muitos de vocês, está bastante adiantado, avançado. Então, passo a palavra para o doutor Bruno e para a doutora Martina. Quem é que vai falar primeiro? Vai ser o senhor doutor Bruno. Sou eu, mas senhor não, né, Maria Clara? Pelo amor Ah, de pois Deus. é. Mas vamos lá. Eu tive um problema no computador aqui há 10 minutos, aí eu vou fazer pelo celular mesmo, e eu tinha colocado alguns slides. Eu não sei se a gente acabou não conversando nessa questão da dinâmica. Você acha melhor a gente fazer todas as apresentações ou a gente faz tópico por tópico e abre para perguntas assim? Eu acho melhor tópico por tópico e abre para pergunta. Eu acho que Tá dá bom. mais, a gente controla mais o tempo. Acho que fica melhor, né? Tá bom. É, Tá bom. A Indira tá aí, não? tá. Você coloca aí para mim a apresentação, Indira, por favor? Vou colocar assim, tô salvando, tô baixando. Bom, enquanto isso, eu falo sobre a Índia. A Índia é nossa técnica, ela está sempre por detrás dos bastidores e ela é também portadora de lã. Ela é que contribui para o bom funcionamento. Hoje a coisa está um pouquinho mais tumultuada porque a gente está nessa plataforma diferente, mas vamos chegar lá. Pronto, aí estamos. Vamos lá, põe no modo aí de apresentação, por favor. É isso. Então, a ideia é mais falar alguns poucos slides, assim, só
conceituais e a gente depois abrir mais para algumas falas e discussões, que eu acho que é a parte mais importante. Primeiro, agradecer aí o convite da Alhambra, que continua tendo um papel fundamental aí na divulgação da doença e na oportunização em diversos aspectos aí para os pacientes e para os profissionais que lidam com a doença, né? Então, só para começar, acho que é importante a gente ter uma ideia em geral, de outras doenças císticas, para a gente contextualizar um pouco a questão da lã. Então, o cisto, que é essa área aí apontada com a seta amarela, é uma área de baixo coeficiente de atenuação, e que tem uma interface muito bem definida com o pulmão normal, então a gente consegue separar muito bem a área do pulmão normal com a área de cisto, e que caracteristicamente tem uma parede fina, né, que seria com menos de 2 milímetros. E a doença pulmonar cística difusa, onde a lã está incluída, ela se caracteriza pela presença de cistos bilaterais, geralmente acometendo múltiplos lóbulos, que tem um diagnóstico diferencial amplo, e a gente tem visto cada vez mais outras causas de doenças císticas, que acaba sendo um desafio importante. Tem um quadro clínico inespecífico, e que certamente tem uma prevalência subestimada. A gente tem uma série de pacientes que com doença cística que passam muito tempo sendo tratadas como portadoras inclusive pacientes com lã, portadoras de asma, DPOC, por exemplo, até que seja confirmado o diagnóstico. Pode passar, por favor, Ingrid? Então, a tomo é o principal instrumento que a gente tem na avaliação das doenças pulmonares císticas. Pode passar. Então, a gente avalia o número e as características desses cistos. Pode passar mais um. A distribuição e a extensão dos cistos, se eles estão mais em lobos inferiores, mais centrais ou mais periféricos, tudo tem importância, mais um. As lesões pulmonares associadas, se tem vidro fosco, se tem nódulos, por exemplo. E também, pode passar, as manifestações extrapulmonares. Então, que a gente vai ter, por exemplo, na lã, angiomiolipoma renal, linfoangioleioma abdominal, e a gente vai ter em outras doenças também algumas manifestações que vão favorecer a gente chegar a uma etiologia. Próximo. Então, pode passando aí, por favor, Indine. Então, a gente divide essas doenças pulmonares císticas de acordo com as características em suspeita de lã, suspeita de histiocytose, de Birt-Hogg do B, de pneumonia intersticial linfocítica, e a gente avalia também outras lesões pulmonares. Esse diferencial a Martina vai detalhar um pouquinho mais à frente, pode passar. Então, a presença de nódulos a gente pode ver na histiocytose, na amiloidose, na própria lã. Às vezes a gente tem principalmente pacientes com esclerose tuberosa, que podem ter alguns nódulos. Mais um, por favor. O vidro fosco, na pneumonia intersticial descamativa, na pneumonia intersticial linfocítica, mais um. E o aprisionamento aéreo que a gente tem na pneumonite de hipersensibilidade, na bronquiolite, e mais um. Mas as quatro causas mais frequentes vão estar dentro dessas aí, que é a lã, a histiocytose, a síndrome de Birt-Hogg do B e a pneumonia intersticial linfocítica. Próximo. E aí, dentro desse primeiro tópico de quando suspeitar do diagnóstico de lã, então a lã é uma doença rara, então a gente vai suspeitar principalmente quando a gente tem mulheres em idade fértil com sintomas e que eventualmente a gente pode identificar algumas alterações no raio-x, e aí, eventualmente, quando elas fazem alguma tomografia, por qualquer motivo, a gente vai identificar os cistos clássicos. Ela, modernamente, era caracterizada como um tumor de baixo grau, com potencial de metástase, causada por essas mutações nos genes TSC1 e TSC2, em mais ou menos aí 80, 85% dos casos. Ela ocorre na forma esporádica, né, uma mutação que acontece na evolução da mulher, ou ela está associada ao complexo de esclerose tuberosa, que é uma doença que a gente observa a ocorrência de amartomas em diversos locais, sistema nervoso central, rins, e que a gente vai detalhar um pouco à frente. Então, outro aspecto que leva à suspeita do diagnóstico é quando a gente observa na função pulmonar um padrão obstrutivo, um padrão de aprisionamento aéreo
E a alteração mais precoce e mais frequente é uma redução da capacidade de fusão do monóxido de carbono, claro, quando essa ferramenta diagnóstica está disponível. E antigamente se achava que ela tinha uma prevalência aí de 3 a 5 casos por milhão, mas hoje um estudo europeu aí muito recente mostrou que ela tem uma prevalência de 21 para cada milhão de mulheres. Então, de fato, é uma doença que tem uma prevalência maior do que se imaginava. Próximo, por favor. Então, quando que a gente vai suspeitar do ponto de vista tomográfico? Então, a gente vai observar esses cistos de paredes bem finas, regulares, com distribuição difusa. Então, praticamente todos os lobos pulmonares estão envolvidos. Próximo, por favor. O pneumotórax é uma manifestação muito frequente, aí dependendo da população, pode se encontrar, ter uma história de pneumotórax em 60 a 70% dos casos, com risco de recorrência. E o quilotórax é uma manifestação que a gente pode encontrar em torno aí de 10 a 20% dos casos, mas como uma manifestação de derrame pleural, que quando é puncionado, observa-se esse líquido de aspecto leitoso. Próximo, por favor. Só que o que se tem como definição é que, mesmo que a gente tenha uma tomografia característica da LAM, porém, sem outros achados clínicos confirmatórios, a gente não deve evitar utilizar o padrão tomográfico isolado para fechar o diagnóstico, a gente deve prosseguir a investigação. Próximo, por favor, Indira. Porque tem outros diagnósticos diferenciais, por exemplo, a gente mostrou até um artigo que a Martina é a primeira autora, em alguns casos de bronquiolite que tem um padrão muito semelhante à LAM, com cistos difusos de paredes finas. Então, estabelecer o diagnóstico de LAM só pela tomografia, tanto por nossa impressão clínica, quanto também como estabelecido por grandes redes internacionais, não é adequado para o diagnóstico. Mais um, por favor. Então, o diagnóstico a gente vai confirmar com esses achados clínicos adicionais, além dos cistos, então aí em cima, presença de angiomiolipoma renal, na tomografia aí do meio um derrame pleural que depois se confirmou quiloso, na presença de tumores abdominais, que são os linfangileomiomas abdominais, próximo, ou quando a gente tem as manifestações clássicas de esclerose tuberosa, por exemplo, a presença desses fibromas periunguiais e também essas lesões que são os fibromas na região da face, aí, perto do nariz, e às vezes a gente observa essas lesões mais elevadas, que são as manchas de Chagrin, que podem ser encontradas em portadores de esclerose tuberosa. Então, acho que agora a gente pode parar aqui, Maria Clara, porque depois a gente vai dando sequência. Ótimo. Então, a gente abre esse momento para perguntas. Pode ser, então? Pode. Uhum. Vocês, os médicos presentes, gostariam de fazer alguma pergunta relacionada a algum caso que já tiveram, alguma dúvida que tem na sua clínica? Nós temos vários médicos presentes de vários centros, né? Tanto de centro de tratamento quanto de centro satélite para tratamento da lã. Vocês podem levantar a mão ou podem tirar aí o, o computador de vocês do mundo. Temos aqui a doutora Tatiana, Oi, tá boa? tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo Bruno, ótimo. parabenizar aí pela excelente, né, introdução. Eu acho que deu um panorama e uma visão muito bacana, né? E assim, a pergunta que eu tenho, na verdade, não seria bem para agora, porque é mais para monitorar os cirolimos, mas aí a gente depois rediscute essa questão do monitoramento, né, dos cirolimos e algumas ideias, enfim. Sim. Então deixemos a pergunta para mais tarde um pouco. Alguém mais com alguma consideração ou alguma pergunta para o doutor Bruno? Eu, Ô, Ricardo, Oi, doutor Ricardo Faria, do Centro de Rio Claro, tudo bom? tudo bom? Boa noite a todos. Parabéns ao Dr. Bruno aí pelo desbravamento e pela brilhante apresentação, como sempre. É, eu queria fazer uma pergunta a respeito da tomografia, onde cita o número de cistos.
se teria alguma possibilidade de diferenciar com as outras patologias de diagnóstico diferencial, o número de cistos ou algum tipo de alteração a nível de imagem, assim, para, vamos dizer assim, carrear para o diagnóstico de linfoangiomatosa. Obrigado. Obrigado aí pela pergunta, Ricardo. Prazer estar falando com você. Isso a Martina vai detalhar um pouco na questão dos diagnósticos diferenciais, mas geralmente na LAM a doença ela acaba sendo mais extensa, assim, você tem cistos em todos os lóbulos. Na bronquiolite, que talvez seja o principal diagnóstico diferencial pelo aspecto tomográfico, os cistos costumam ser bem menos extensos, é uma doença mais indolente, com função pulmonar mais leve, mas pode ter um aspecto muito semelhante que às vezes dificulta o diagnóstico diferencial. E a outra doença que pode determinar um diferencial pela presença de cistos de paredes regulares é a pneumonia intersticial linfocítica, mas geralmente ela tem uma peculiaridade porque ela atinge mais os lobos inferiores, tem cistos de tamanhos mais variados, então é bem diferente assim do aspecto da LAM. O número por si só é difícil a gente estabelecer como um aspecto importante, porque às vezes você está pegando uma paciente com uma LAM no início assim da doença, né, numa fase precoce, e às vezes a gente não consegue realmente, só pelo número, estabelecer essa diferenciação. O que às vezes a gente faz quando tem poucos cistos, principalmente com função pulmonar preservada, e se a gente não tiver nenhum outro aspecto clínico sugestivo da doença, é a gente acompanhar mesmo e ver como vai ser a evolução. Então, isso também a gente pode fazer naqueles casos de doença muito leve. Questão? Podemos É, prosseguir, então, bo- do bo- boa Dr. noite. Paulo? O doutor Paulo, pode fazer a pergunta, depois eu tenho uma para aproveitar o que o doutor Bruno estava falando. Tá Doutor ótimo, Sim, para a sim, gente doutor dar uma Paulo. aumentada aí, Bruno. Sim, Bruno, doutor Paulo, então, do centro de Brasília. ok, esses casos de lã leve, né, em que se tem um VHFG fração D normal também, um número de cistos pequenos, você está falando que você acompanha. Mas quando você tem só o cisto, você afastou outras possibilidades, tá? Se trata de uma mulher, se trata de uma mulher que não tem nenhuma doença reumatológica, aparentemente não tem outra coisa, e a gente passa, não é fumante, a gente passa a suspeitar realmente de lã, não é? Você necessariamente faz o VHG fração D, e se ele for normal, você se conforma com isso aí, vai só acompanhar, ou em algumas questões você termina optando por biópsia? O VGFD, o que a gente, inclusive pela experiência nova nossa de um estudo e o que a gente vê, é que quando a gente tem só os cistos pulmonares, principalmente com uma doença mais leve, a tendência é que ele venha negativo. Ele está muito associado com manifestações extrapulmonares, principalmente angiomiolipoma e linfangioleumioma renal. Então, assim, se tiver facilmente disponível, a gente tiver acesso, a gente pode até fazer, mas na grande maioria das vezes, a experiência que a gente tem é que nessa situação de cistos isolados, em fase inicial, ele vai vir negativo. E se a doença for é, pouco extensa, com função pulmonar preservada, paciente assintomática, isso a gente viu algumas pacientes que tiveram diagnóstico de doença cística aí na pandemia, aí, por exemplo, a gente discute bastante com a paciente porque a gente tem duas opções, ou a gente só acompanha, ou a gente pode propor a biópsia pulmonar. Por exemplo, se a paciente quer engravidar, ou precisa fazer alguma reposição hormonal por qualquer motivo, a gente acaba, nesse caso, sugerindo a realização de biópsia pulmonar, porque aí existe uma possibilidade, em caso de CELAM, da doença progredir. Se a paciente não for engravidar ou também não quiser biopsiar, a gente tem a opção de só acompanhar e ver como que vai ser a evolução da doença, porque a gente não tem
ainda nenhuma indicação de tratar a doença quando a função pulmonar está preservada e não está piorando. Então, tem estudos aí em andamento, mas até o momento a gente não tem essa indicação para tratar. E nesses A casos, se pergunta por era. acaso, Oh, desculpa, doutor Paulo. Desculpa. se a paciente fizer pneumotórax, aproveita aquele momento da drenagem e se faz biópsia, correto? Isso é um ponto importante. Sempre porque quando tem isso vai ser motivo de uma discussão à frente, mas sempre que tem um pneumotórax no primeiro episódio, a tendência é a gente fazer uma abordagem definitiva para esse pneumotórax, e aí se aproveita e realiza uma biópsia para o diagnóstico. É verdade. Bastante interessante e importante. Doutor Célio, do Centro de Juiz de Fora, estava querendo fazer um questionamento. É doutor Célio, doutor Camilo, quem era? O doutor Camilo está na minha Ah, frente no doutor Camilo. funcionamento. Doutor Camilo. Doutor Doutor Bruno, Camilo, parabéns aí pela apresentação. É mais ou menos o que o doutor Paulo perguntou, mas são alguns casos que a gente vê chegando pacientes já menopausadas, função pulmonar normal, achados de cistos, e aí progride na investigação, né? Elas ficam muito ansiosas e elas querem um diagnóstico. E eu queria saber qual é a tua impressão desses casos, assim, onde paciente com função normal, poucos cistos. A tendência, Na... obrigado aí pela pergunta, Célio. Prazer estar falando aí. A tendência é que se for na menopausa, essa. só um pouquinho, Bruno, é o doutor Camilo, É o Camilo, de desculpa. Florianópolis. Desculpa. Eu É, passei um na frente do outro. tá. A tendência é que a gente, principalmente na menopausa, que a gente não vai fazer nada, a não ser que a paciente realmente esteja muito ansiosa e queira um diagnóstico de qualquer forma. A gente acaba levando essa discussão com o paciente, mas nessa situação de menopausa, eu acho que, principalmente com doença muito leve, a indicação de biópsia ela é menos necessária ainda. A gente tá mais autorizado ainda a acompanhar do que propor uma biópsia já desde o início. Doutor Célio, o senhor tem alguma coisa a falar? Ou eu me confundi? Não, eu ia perguntar a respeito do papel do VEGF-D, mas acho que ele já respondeu anteriormente, a gente pode dar seguimento. Obrigado. Obrigada, doutor Célio. Doutor Célio é do Centro de Juiz de Fora. Só mais uma pergunta, por favor. Doutor Ricardo. Aproveitando um pouco que o doutor Camilo comentou, excelente pergunta dele, que eu tive 2 casos aqui em Rio Claro, nesta mesma situação. No caso, como foi argumentado pelo Dr. Bruno, se a paciente tiver uma questão maior em cima de diagnóstico, né, eu gostaria de saber se o papel da broncoscopia, né, nesses pacientes tem algum fundamento ou é melhor na biópsia aberta cirúrgica, aproveitando um É, quadro como foi dito aí de pneumotórax, ou uma biópsia indicada em relação a um procedimento de segmentectomia mesmo padrão, seja por vídeo, seja por cirurgia aberta. a gente tem que, se for em centros, a informação de que se realmente em centros experientes, fazem bastante broncoscopia, a gente tem a indicação de tentar uma biópsia transbrônquica ou até mesmo uma criobiópsia, mesmo sendo doença cística, antes de se tentar a biópsia cirúrgica. A gente tem uma sensibilidade que pode chegar aí a 70%, e aí a gente poupa de potenciais complicações de uma biópsia cirúrgica, então é possível realmente. Então, podemos dar continuidade às apresentações do doutor Bruno e doutora Martina. Quem vem a seguir? Acho que agora é a Martina, né? Sou eu, Maria Clara. Boa noite, Boa pessoal. noite. Prazer estar aqui na troca com vocês. Mais uma conversa, Maria Clara. Eu não trouxe nenhum slide para essa parte, não. Acho que é só relembrar os exames que habitualmente a gente pede quando a gente está diante de uma suspeita
da linfangiomatosi, né? E aí, como o Bruno falou, esses exames são voltados para a gente tentar confirmar o diagnóstico da LAN de forma não invasiva, né? Então, um exame de imagem de abdômen total, e aí, habitualmente, começar com a tomografia, porque a acessibilidade do ultrassom não é menor do que a tomo, então, pelo menos como exame inicial, é importante ter a tomografia, sem contraste seria suficiente, mas podemos fazer com contraste. E aí, em alguns casos de dúvida ou de lesões menores, a ressonância de abdômen vai ter aí seu papel para ajudar no diferencial em termos de ser ou não um angiomilipoma, aquela lesão que se a gente encontrar na parte renal. Lembrando que pode ter angiomilipoma em outros locais, né, mas o que entra como diagnóstico é o angiomilipoma renal. E o VGFD, né, que Bruno já comentou, se a gente tiver disponível, na ausência de outros critérios diagnósticos, a gente pode lançar mão aí dessa dosagem. Mais recentemente, a gente tem tido aí a disponibilidade de alguns laboratórios, então, acima de 800 a gente estabeleceria esse diagnóstico. E aí eu acho que os outros exames são muito voltados em relação à suspeita, e para a gente tentar diferenciar aí a lã esporádica da lã associada à esclerose tuberosa. Então, se na anamnese a gente identificar, né, manifestações neurológicas, histórias de convulsões, crises epilépticas, algum déficit neurológico em termos de atraso no desenvolvimento cognitivo. Então, é importante fazer uma tomografia de crânio, né? Ver se tem alguma lesão sugestiva da esclerose tuberosa, lembrando que são esses tumores que na esclerose tuberosa a gente vai ter esses tumores benignos em qualquer parte do corpo, e o sistema nervoso central é um dos mais acometidos. Um ecocardiograma procurando um rabdomioma cardíaco, manifestação da esclerose tuberosa, né? E um exame físico detalhado para ver se tem lesões de pele que sejam sugestivas de esclerose tuberosa, né? E aí, Bruno vai falar um pouquinho mais na frente, mas aí um dermato com um olhar específico para isso é importante, porque não são só aquelas lesões que a gente vê de imediato, os angiofibromas faciais, né? Tem lesões gengivais, tem lesões em ponta de dedo, dentárias, então, algumas outras que a gente não está tão habituado a ver. E também, diante dessa suspeita, a gente pode encaminhar também para o oftalmo para ver se tem lesão de retina sugestiva da esclerose tuberosa. Mas, assim, isso já tentando estreitar se a gente está falando de uma esporádica ou de uma esclerose tuberosa. E aí eu acho que os demais vão ser para excluir outras etiologias, né, de reumatograma, um fator reumatoide, um antirrolante lá, pensando em descartar Sjögren, se tiver clínica, partir para uma cintilografia de glândulas salivares, ou eventualmente até biópsia, pesquisar cadeias leves, né, então eletroforese, imunoeletroforese, imunofixação de proteínas séricas e urinárias. Então seria mais para a gente fazer diferenciais com outras doenças se a gente não tem o diagnóstico confirmado com esses exames iniciais. E avaliar a extensão da LAN, né? E aí o exame funcional, se tiver disponível uma função completa, com a difusão, seria super importante. São geralmente as alterações mais comuns vão ser redução da difusão, aprisionamento e distúrbio obstrutivo. E se tiver possibilidade, né, um teste de caminhada, ou até mesmo um cardiopulmonar, para a gente entender a repercussão aí dessa doença cística. Mas claro que isso vai variar de acordo com o que a gente tem em mãos nos nossos serviços, né? Mas acho que é mais isso, Maria Clara, para a gente conversar mesmo. Tá no mudo, Maria Clara, o seu microfone. Muito claras, obrigada, suas colocações. E gostaria então de saber se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para a doutora Martina sobre o que ela falou. Temos alguém? Ou podemos prosseguir? Eu esqueci de manifestar aqui, mas Oi, doutora Eliane. boa Dona noite a Eliane todos. Macuso.
Belo Horizonte. Parabéns a todos aí pelo curso. Acho que vai ser muito bom, muito importante para todos nós. Eu queria, Martina, que você comentasse sobre a pletismografia. A gente faz habitualmente, né, Eliane, se houver disponibilidade, pelo menos uma função pulmonar completa, né, com a pletismografia e a difusão, pelo menos uma vez ao ano, quando a gente está lidando aí com essas pacientes com císticas e a paciente com LAM, em que a gente pode vir a ter aí uma hipercirculação, né, o aprisionamento aéreo é uma das alterações mais frequentes, o aprisionamento aéreo, e junto com a redução da difusão, se a gente tiver disponível também. Mas está indicado, atualmente, não para o segmento ali regular, a gente pode fazer isso com uma função pulmonar simples, né, acompanhando ali o VF1, mas é interessante que a cada 1 ou 2 anos a gente tenha uma pletmo feita no acompanhamento desse paciente, sim, com a avaliação da difusão. Mas você não acha que se a difusão tiver alterada, que é importante um monitoramento mais de perto, né? Pelo menos 6 meses, né? Se tiver já uma difusão alterada. Sim, acho que sim, Tatiana, boa noite. Acho que se a gente tiver em mãos, acho que é totalmente válido, né? Se a gente já está vendo essas alterações. Acho que você está correta, mas pelo menos para o segmento, em termos de ter mais acessibilidade, o VF1 está de bom tamanho aí nesse acompanhamento mais próximo, né? Sim, essa colocação é importante porque nem todos os centros, né, possuem um pletismógrafo, né? Quase todos, a maioria possui o aparelho de função pulmonar, né? E é acessível esse exame a todos os pacientes desses centros que a gente tem, mas nem sempre a pletismografia está presente aí, está disponível, né? Quem mais? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Doutor Júlio, que está morando aqui debaixo. É meu marido, É. Júlio Abreu, de Juiz de Fora. Martina, uma coisa que eu acho que é interessante também disso que você falou e do que a Tatiana falou, né, é que se a gente tem uma espirometria que está pouco alterada, uma paciente que está pouco sintomática, e que se a gente tem a própria oximetria e faz uma oximetria após a atividade física e essa oximetria não sofre alteração, provavelmente essa difusão vai estar normal. Se ela alterar, é um indício de que a gente tem difusão alterada. Então, acho que se, para quem não tem a possibilidade, né, um dos elementos que eu acho que pode reduzir essa preocupação é saber que a paciente que está com doença mais leve, tem uma espirometria pouco alterada e que faz uma atividade física, pode ser uma atividade física como se fosse um teste de caminhada dentro do próprio consultório, não precisa ser um teste rigoroso de caminhada de 6 minutos, mas não apresenta nenhuma dessaturação, essa paciente não vai, quase que com certeza não vai ter alteração de difusão. Não sei se você concorda com isso ou não. Oi, Júlio, boa noite. Não, eu acho que assim, não tendo a disponibilidade desses exames, eu acho que é fundamental a gente tentar entender melhor a repercussão da doença sobre a paciente. Aí você já introduziu, eu acho que é a gente tentar partir para um teste de campo, né? Seja um teste de caminhada de 6 minutos. Às vezes a gente não tem a pletismo e a difusão, mas tem um cardiopulmonar, então fazer o cardiopulmonar, entender se essas pacientes desaturam ao esforço físico, se ela tem sinais de aprisionamento, ou hipercirculação dinâmica. Então, acho que a gente tentar colocar um teste para avaliar essa paciente no esforço, e se nenhum desses dois forem disponível, às vezes o que eu faço no consultório com o paciente com doença intersticial é fazer o sente e levanta mesmo ali por 1 minuto e ver o comportamento da saturação e a repercussão sobre a paciente. Mas acho que não tendo a pletismo e a difusão, partir aí para uma caminhada ou um cardiopulmonar para entender se tem alguma sobrecarga, alguma repercussão aí aos esforços, né? Não sei se Bruno quer acrescentar algo sobre isso. Não, estou de acordo. Tranquilo. Eu posso fazer só um comentário rápido? Lá a gente consegue fazer, porque temos. A pós-Covid acabou deixando para a gente, né, um centro de reabilitação.
Então, é interessante porque a gente consegue fazer nessa reabilitação desses pacientes com LAM antes, né, o teste de caminhada, consegue fazer atletismo e pós-reabilitação. Então, a gente vem monitorando e encontrando coisas interessantes, né, nessa distância da caminhada, nessa de saturação, pós-reabilitação, desses padrões de melhora. Então, acho que é interessante quem tiver monitorar esses aspectos, eu acho de fundamental importância. Caminhada, atletismo, difusão, VFUM, tudo. Quer dizer, como se fossem parâmetros, né? Pré e pós. Eu acho bacana. Tatiana, que bom que você chegou seguro em casa. Eu estava preocupada de você falando e dirigindo. Não, mas já estava pertinho, já estava já quase estacionando. Já estava quase estacionando. E aí, mais algum comentário pertinente ao assunto? Bom, prosseguimos? Podemos? Bruno, Martina, quem será? Podemos. Não, eu vou falar mais da parte, boa parte já foi comentado aqui, mas só essa questão do VGFD. Então, se a gente tem uma paciente só com cistos pulmonares, sem outras manifestações clínicas, a gente tem até indicação de fazer o VGFD, mas como eu disse, o que a gente vê é que geralmente o VGFD está elevado quando tem outras manifestações clínicas diagnósticas da LAM, como o derrame quiloso, o próprio linfangioleumioma. Mas, se tiver disponibilidade só na presença de cistos, a gente pode tentar fazer a dosagem do VGFD. Então, e quando ele está acima de 600 picogramas por ml, ele tem uma sensibilidade já muito boa para o diagnóstico de LAM, e isso aumenta ainda mais quando ele está acima de 800. Aí a gente aumenta não só a sensibilidade, quanto também a especificidade. A dúvida que a gente tem em relação ao VGFD é se de fato se ele é um marcador importante para o acompanhamento da doença. Acho que até se ele fosse mais facilmente disponível, principalmente se ele está alto no início, ele pode ser usado como um marcador de resposta aos sirolimus, mas isso também não está completamente estabelecido na literatura, se deve ser feito de rotina ou não no segmento. E ainda, se a gente tem só a presença dos cistos, sem outras alterações clínicas, com VGFD normal, e a gente tem necessidade de prosseguir na investigação diagnóstica, aí eu acho que se a gente tiver, se for um local com experiência em broncoscopia, a gente pode utilizar, então, a biópsia transbrônquica e até mesmo a criobiópsia, que tem uma sensibilidade boa, mas se não tiver uma experiência grande, houver alguma insegurança, a gente pode utilizar a biópsia pulmonar cirúrgica, aí, geralmente por videotoracoscopia, que tem uma sensibilidade alta e a gente acaba conseguindo, na grande maioria das vezes, confirmar o diagnóstico da doença cística em questão, e aí incluindo a LAM. A vantagem de se tentar a broncoscopia é que o tempo de recuperação é mais rápido, pode até ocorrer pneumotórax como complicação, mas geralmente acaba acontecendo menos do que a gente imaginava, então é um procedimento seguro aí para fazer para investigação. E a desvantagem da broncoscopia, obviamente, é o tamanho da amostra, né? Em relação à biópsia cirúrgica. Então, claro, com a biópsia cirúrgica, a gente tem uma amostra maior, com uma sensibilidade maior, mas tem um tempo de recuperação um pouco maior do que os procedimentos realizados por broncoscopia. Eu acho que, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta dentro dessa linha aí, né? É só fazer uma pergunta, Bruno. Qual foi o percentual de pneumotóracos que vocês encontraram no serviço de vocês com a broncoscopia transbrônquica? A gente não diagnosticou muitos pacientes por broncoscopia, mas dos casos que a gente fez, tanto
no serviço quanto em locais privados, a gente teve aí em torno aí de uns 15% de pneumotórax, mas geralmente foram pneumotórax pequeno e Uhum. de fácil abordagem. Então, dá para tentar, né? Ok, ótimo. Achei que ia ser até maior, né? 15% achei um percentual razoável. A gente tinha colocado aqui como um dos itens a serem abordados a questão de outros profissionais envolvidos no fechamento do diagnóstico da LAN, e a gente viu que o cirurgião torácico é um dos principais profissionais envolvidos nesse diagnóstico. Você citaria algum outro profissional, o nefrologista, né? É, É, co- eu acho que é sim. fundamental, assim, principalmente quando todos os pacientes, por exemplo, com angiomiolipoma renal, a gente encaminha para nefro, para acompanhamento porque realmente, principalmente naqueles angiomiolipomas com mais de 3 centímetros, o risco de complicação começa a aumentar, e aí é inclusive uma das indicações de se tratar com o inibidor de mTOR, por exemplo, com sirolimus. O dermatologista nos pacientes com esclerose tuberosa ou até se tiver acesso rotineiramente a um dermatologista, na tese da Martina, a gente viu uma série de pacientes que a gente não imaginava que tinham lesões compatíveis com esclerose tuberosa, que não eram facilmente visíveis assim, e o dermatologista conseguiu identificar. Não foram muitos casos, mas isso aconteceu. Então, se a gente conseguir ter sempre pelo menos uma avaliação isolada de um dermatologista, uma avaliação pontual. O acompanhamento com nefrologistas nos casos de angiomiolipoma renal. E aí, claro, aí vai de acordo com outras complicações. Na presença de manifestações neurológicas, a gente pode, claro, utilizar um neurologista ou eventualmente um neuropediatra, dependendo da faixa etária, né, que vai estar associado à questão da esclerose tuberosa. E aí, para a questão dos procedimentos invasivos, aí entra o broncoscopista, o cirurgião torácico, claro, o radiologista para trabalhar junto na questão da avaliação da imagem, e sempre que possível um patologista com experiência em avaliação de pulmão, que é um problema que, de fato, é um profissional pouco disponível aí no nosso país, mas não só no nosso país, fora do Brasil existe esse problema crítico também, né, do patologista com especialidade em pulmão. A Ideal. gente. Sim, pode falar. Quem que Eu está ia falar falando? assim, Tatiana, ideal Oi. dos mundos seria também o geneticista ali, né, acoplado Ah, ali dentro desse aspecto junto com a gente, seria o melhor dos mundos. O que eu sem queria dúvida. falar tem relação com isso também, porque nós temos um cadastro, a Lombra tem um cadastro de portadores de lã, a gente tem inclusive 2 portadores, né, do sexo masculino no nosso cadastro, mas a questão é que quase ninguém sabe o tipo de lã que tem. Isso para mulher, até para programação é, de familiar, né? Eu acho que é muito importante, porque às vezes é o que o doutor Bruno falou, a paciente não sabe que tem esclerose tuberosa, não está tão visível assim, é uma descoberta que um dermatologista vai fazer, mas que não está tão visível a olho nu essa presença dessas imagens que o doutor Bruno mostrou aí nos slides, né? Então, isso modifica muito, né, a vida de uma pessoa quando ela, sem querer, né, engravida e vem a ter um filho que tem uma esclerose tuberosa, né? Então, acho que é muito importante. Não sei se vocês concordam, sou leiga, né, no assunto, mas eu tenho essa experiência como vice-presidente e trabalho o tempo todo com esse cadastro que a gente tem, né? Maria E a Clara, gente tem. Oi, doutor Paulo. esses dois pacientes são de complexo esclerose tuberosa, né? Sim, Os dois homens. os dois, É, sim. algum é de Brasília? Tem um de Goiás, da Porque de região. Goiás,
porque pode ser em torno, porque a gente Em tem torno, em paciente. torno. Sim, Perfeito. Entrando aqui, tá ok. do Estado, né? Uhum. É. Temos o outro, eu não tenho muito, entrou recentemente, mas não é dessa região, não. É. A mãe tem esclerose tuberosa, ele tem esclerose tuberosa também, a mãe e o filho são pacientes nossos, Ah, né? sim. E Uhum. ele tem lã. É, é. Sempre é uma lã leve, né? Mais leve. A dela não Não, tanto, não a dele, né? a dele não é tão desprezível não, mas Ah, ele não usa remédio, né? é. Mas essa questão do dermatologista é tão importante assim quanto eu penso, o doutor Bruno, o doutor Paulo, que estão aí, a doutora Tatiana também, né? Todos vocês, Ah, é fundamental, realmente. nesse planejamento Quer, familiar e tudo, né? não sei, a Marti quer comentar um pouco, Martina, essa questão do tipo de lã aí, adiantando, já que veio essa conversa, Então, acho a que a gente gente... já, a gente já faz esse gancho, mas assim, como a Maria Clara falou, esse papel é importantíssimo para a gente poder orientar, né, e fazer esse planejamento familiar, se, apesar das recomendações da paciente não engravidar, em alguns casos isso aconteceu, eu acho que isso é fundamental, mas também para a gente saber aí com o que a gente está lidando em relação às probabilidades de manifestações clínicas, ter uma ideia mais geral de como aquela doença vai se comportar, né? A gente recém publicou aí um trabalho com os nossos pacientes, que acabou sendo a minha tese, que a gente viu, foram 107 pacientes estudadas e 30%, aí 30 delas tinham esclerose tuberosa. Aí a gente fez uma grande avaliação da parte clínica, funcional e tomográfica dessas pacientes, né? Então, a gente viu aí algumas diferenças, que, claro, não são achados definitivos, mas interessantíssimos em relação a essa população. Então, assim, as pacientes com esclerose tuberosa, geralmente com diagnóstico um pouco mais precoce, a prevalência de angiomioლიpomas quase em 100% dessas pacientes, e foi 97% delas, e a grande maioria, mais da metade, com angiomiolipoma bilateral, né? Então, tem até quem advogue que, diante de uma paciente com LAM, com angiomiolipoma bilateral, a gente faça uma pesquisa ativa e detalhada para a esclerose tuberosa, né? De toda essa população que a gente estudou, um terço estava em tratamento com sirolimus e a principal causa de começar o tratamento mudou, né, entre esses dois grupos. Então, para a lã esporádica, a gente viu que a principal causa era o declínio funcional e para as pacientes com esclerose tuberosa, a maior indicação de uso do sirolimo foi a presença de angiomiolipomas. E a gente tem essa impressão também ali no dia a dia de que talvez os pacientes com esclerose tuberosa tenham um fenótipo um pouquinho mais leve da doença em relação à evolução funcional, né? A gente achou isso no estudo, a população da gente com lã esporádica teve um declínio funcional maior, ali em torno de 56 ml ao ano, enquanto que as com esclerose tuberosa tiveram em torno de 30. A lã esporádica com maior grau de obstrução, uma saturação periférica menor ao término do teste de caminhada, uma maior extensão de acometimento cístico na tomografia. E um outro dado que a gente viu também é que as pacientes com esclerose tuberosa tiveram um maior comprometimento na qualidade de vida nos aspectos que olham ali para os aspectos emocionais, vitalidade, né? Então, de repente, aí e aí, especulação por ter aí uma síndrome que geralmente vem com outras manifestações potencialmente graves também, como o sistema nervoso central, talvez seja um dos motivos aí para isso que a gente encontrou. Eu acho que é fundamental a gente tentar entender qual é o tipo da lã que a gente está lidando, né, para essa orientação dessa paciente e o segmento mesmo. Por exemplo, a gente vai ter que ficar mais vigilante em relação ao angiomilipoma renal na paciente com esclerose tuberosa. Talvez a frequência dos exames tenha que ser menor. Então, acho que traz condutas mais específicas em relação a uma população ou outra, né, Bruno? O que é que você acha? De acordo, nada a acrescentar.
Tem um depoimento aqui da doutora Ana Tereza, a doutora Ana Tereza é de Montes Claros, né? E ela disse que tem um paciente homem com esclerose tuberosa e acometimento neurológico grave, que iniciou tratamento recente, e o pai tem esclerose tuberosa com angiomilipoma, com apresentação mais leve, sem tratamento. É, seria muito interessante, né, que todo mundo pudesse aconselhar os seus pacientes a se cadastrarem na Alhambra para que a gente pudesse ter uma visão mais ampla desse cenário, né, da LAN no Brasil e que a gente pudesse tomar atitudes como as que a gente tem tomado, né, de colocar vocês aqui onde vocês estão, responsáveis por centros em lugares estratégicos, né, e para que a Alhambra pudesse agir de uma maneira pontual com relação a determinados assuntos. E também seria interessante também que vocês pudessem dizer aos seus pacientes que nós temos um grupo de apoio no WhatsApp, né, que é muito importante, de esclarecimento e de apoio, e que as nossas redes sociais estão muito ativas. Semanalmente a gente tem material publicado, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, sobre a LAN, e grande parte do material que a gente publica, de informação que a gente publica, é retirada dessas conversas que a gente tem, né? E muitas dos questionamentos feitos por nós têm a ver com as preocupações que surgem nesses grupos. Então, acho que isso seria muito importante, né? Pois não, Júlia. Sou eu. Ô, Bruno, eu queria te fazer queria fazer uma observação em cima do que você falou. Eu acho que é uma coisa que é óbvia, mas que o óbvio também precisa, às vezes, ser falado, que você falou da questão da dificuldade da patologia, né, dos patologistas que a gente tem. Lembrar que toda essa patologia pode ser encaminhada para revisão em centros de referência, né? A gente faz isso habitualmente, a gente manda material para revisão aí para São Paulo e algumas vezes as pessoas não sabem que isso é possível ser feito. Em algumas situações, os laboratórios de patologia colocam alguns obstáculos, né? Mas lembrar sempre que o material pertence ao paciente e que o paciente tem sim o direito de fazer a revisão desse material em qualquer lugar. E aí em São Paulo, por exemplo, tem 2 centros importantes, super especializados em patologia pulmonar. Tem um custo, mas não é nenhum custo absurdo, né, para esses pacientes. E eu não sei se na escola, se na Paulista ainda ela fazia, na Paulista, fazia-se algumas revisões gratuitas. Eu não sei se isso ainda existe, se vocês têm algum centro que faça revisão gratuita ou se continua sendo pago, mas o valor estava entre 800 a R$ 1.000 para poder fazer uma revisão da patologia, que numa situação dessa pode ser bem válido, né, nesse sentido. Eu não sei se na Escola Paulista isso tem sido feito, desconheço, mas no HC dá para ser feito esse pedido e o custo é em torno disso aí mesmo que você colocou, e porque também tem principalmente o custo operacional ali, né, principalmente, né? Então, que de fato não é um valor absurdo, né? Eu não sei se alguns laboratórios ainda continuam apoiando, mas eles apoiam alguns centros, né, de doença intersticial com a revisão também do encaminhamento para os centros de patologia em São Paulo. Eu posso encaminhar ou aqui no chat ou depois para o grupo, tem o programa Abraçar, que você pode encaminhar, o próprio paciente pode encaminhar a lâmina e a revisão é gratuita. Eles inclusive, pagam o voucher do próprio correio. Mesmo, É. Eliana, mesmo que a doença seja doença cística, é caracterizada como. Uai, é uma biópsia Vai no pulmonar, né? grupo de Não, não, doença não vai. intersticial como um todo. Uai, eu tenho encaminhado como Eu, uma eu doença também, intersticial. eu também. Na verdade, o programa chama Abraçar, né? É claro que, né, a gente, é um diagnóstico diferencial, né? Perfeito. Eu tenho conseguido o apoio de um laboratório específico que dá suporte e ele tem bancado essas revisões de lâmina, viu? Esse encaminhamento. Tem uma informação aqui da doutora Maria de Fátima Alessio de Maceió. Ela está dizendo que na Escola Paulista, que a Escola Paulista faz, né? Mas a fila é um pouco grande, mas é possível. Boas informações, né? Importantes.
Mais algum questionamento, algum comentário? Bruno e Martina, tem alguma coisa a mais a ser dita? Não sei se a Martina ia falar alguma coisa do diferencial rapidinho, né, Martina? Não sei se. Ah, dá tempo? Deixa eu só compartilhar a tela. Sim. Dá Tô- tempo, é, Maria? Temos um pouquinho, de uns 5 minutos. Tá, não, é rápido. Eu acho que é só que a gente falou do diagnóstico diferencial, mas talvez olhando fique mais interessante. É, deixa eu pôr aqui. Vocês estão vendo? Sim. É, não, eu acho que o Bruno já falou, né? Acho que a parte aí, a importância da gente ter o cuidado ao avaliar essas doenças císticas e olhar para lesões possivelmente associadas, né? Manifestações extrapulmonares, vidro fosco, presença de nódulos, mas olhar para o resto do corpo e não focar só lá no pulmão, porque nisso daí pode estar a dica diagnóstica. Deixa eu só minimizar aqui, gente, para mim, que está atrapalhando. E isso aqui é a estatística lá do nosso centro, né? Então, de 2008 para 2013, 2023, a gente viu aí mais ou menos 350 pacientes com císticas e a maior parte dessas pacientes são portadoras de linfângio. Em segundo lugar, vem a esteatose de células de Langerhans, pneumonia intersticial linfocítica, BIT-ROG do B, bronquiolites, e uma minoria delas aí não tem o diagnóstico definido, e são pacientes que estão estáveis e a gente vem acompanhando. Alan, eu vou passar, que a gente já sabe disso, mas assim, isso aqui é um quadro mais específico da esteatose da HX, né? Mas são cistos com padrões totalmente diferentes da LAN, né? Cistos mais irregulares, de formato irregular, que podem estar associados aí a nódulos, sejam eles cavitados ou não, né? E que tendem aí a poupar essas regiões mais basais, os seios costofrênicos. Isso nem sempre vai estar tão perceptível numa doença avançada, mas é o que caracteriza a doença. E aí eu acho que entra a LIP, né, como um desafio maior para a gente diferenciar a LAM dessa outra doença, porque são cistos também de paredes finas, mas eles geralmente têm uma distribuição aí mais perivascular, e são menos numerosos, tendem a ser menos numerosos do que a linfângio, e tem esse predomínio nos lobos inferiores, né? E aí podem vir outros achados que vão guiar a gente, como vidro fosco, pode ter um espessamento aí do feixe peribroncovascular e nódulos centrolobulares, né? E lembrar que essa doença vem, em geral, como um acometimento secundário a outras doenças, como doenças autoimunes, é, artrite, lúpus, né? Uma doença aí do espectro linfoproliferativo benigno. E a síndrome de Birt-Hogg do B, né? Que também é uma doença genética, vai estar ali mais prevalente em torno dos 30, 40 anos e que vão ter uma história, esses pacientes geralmente trazem essa história familiar de pneumotórax, com lesão de pele também, mas então é importante a gente rastrear a história familiar desses pacientes com doenças císticas para tentar estreitar o diagnóstico. E aí, no BIT-ROG do B, a gente vai ver mais cistos subpleurais, né, paramediastinais, às vezes eles assumem um formato mais elíptico, ovais, e também com um predomínio médio-basal. Mas a principal característica, eu acho que, se tivesse de escolher, são esses cistos aí subpleurais e pertinho na região paramediastinal. E aí, assim, do aspecto tomográfico, eu trouxe esses três aqui, porque esses três cortes, porque foram todas pacientes mulheres, mais ou menos ali da mesma faixa etária, mas cada uma delas com diagnóstico, né? Então, são cistos parecidos, regulares, parede fina, num perfil epidemiológico semelhante, mas uma tinha lã, essa outra paciente aqui do meio da bronquiolite participou da série que a gente publicou de bronquiolite constritiva, e uma mais recente com uma endometriose torácica, que também tem um histórico de pneumotórax
de repetição e tinha cistos, mas bem menos, mas com um aspecto semelhante. Então, realmente não assumir o diagnóstico de LAM frente a um aspecto tomográfico sugestivo pela tomografia de forma isolada, né? E aí, outros diferenciais menos comuns, doença por depósito de cadeia leve, amiloidose, lembrar em metástase de neoplasias, pneumocistose, na pneumonite de hipersensibilidade pode haver cistos, né? E na descamativa também, mas eu acho que os principais são esses que eu mostrei aqui as imagens. Acho que era só isso, Maria Clara, só para mostrar as imagens mesmo. Ótimo, doutora Martina. A doutora Eliane mandou informações sobre o centro que ela mencionou, sobre a possibilidade dos exames, e eu vou repassar para todos vocês pelo WhatsApp amanhã. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, ou a gente já pode passar para a notícia que a doutora Martina e o doutor Bruno têm para dar, que é uma notícia importante. Podemos terminar com essa informação? Sim? Então, doutor Bruno, doutora Martina, quem vai falar? Pode Eu falar falo? aí, Martina. Pode Tá. falar. Não, a gente tem em comum uma parceria com a Alhambra e o Hospital das Clínicas, né? E dando continuidade aí essa ação da gente ter em vários estados aí, todos nós como parceiros e médicos focados na LAM, a gente vai criar um canal de comunicação com vocês e quem mais quiser, mas como um processo para segunda opinião, ou para a gente trocar experiência, na verdade, e aproveitando o caminho do HC de investimento na parte de telemedicina, né? Então, a gente faria aí com horários agendados previamente para a gente discutir os casos que eventualmente, se eventualmente vocês quiserem trocar uma ideia conosco, então a gente veria esses casos em conjunto, seja de LAM ou em relação ao diagnóstico diferencial de doenças císticas. Então, a gente poderia fazer isso, então vai ter um horário específico para isso, uma forma, uma via de agendamento para que a gente faça isso com horário marcado, com registro, né, desses casos que a gente venha a discutir, mas com esse canal aberto aí, a partir de agora, com todos os centros focados aí no tratamento da LAM e de doenças císticas. Então, a gente se coloca à disposição desde já para discussão de casos. Não é uma notícia boa. A gente fica muito agradecido, eu acho que é uma grande conquista, né? E impossível de ser alcançada se não fosse a boa vontade e a generosidade do pessoal da HC, doutor Bruno, doutora Martina, principalmente, né? Então, dessa forma, a gente termina hoje o nosso encontro, a gente se estendeu um pouquinho, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, e a gente se vê na próxima semana. Se vocês quiserem, então a gente vai entrar em contato, vai entrando em contato ao longo dessa semana até o próximo encontro. Eu vou passar as informações que foram repassadas pela doutora Eliane e mais algumas outras que surjam aí nesse momento. E se vocês quiserem também trocar ideias nesse grupo que eu criei, sintam-se, né, à vontade. É um grupo, tem, né, um grupo específico dos médicos que atuam nos centros e nos centros satélites e que são pneumologistas indicados para o tratamento da LAM. Tá bom? Então, alguma coisa mais a ser dita ou podemos dizer bye bye? Podemos? Mas assim, Bye bye. agradecer a Bruna e Martina, né, que Obrigada, foram gente. maravilhosos, e a disponibilidade deles, né? Eu acho que só essa questão da gente estar aí podendo discutir, trocar ideia com pessoas que têm muita experiência, isso é maravilhoso para os centros, né? A gente agradece também a disponibilidade de todos que estão presentes até agora, né? Na segunda-feira, já são quase 9h10 da noite. Obrigada. Tudo bem? Bye bye. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado. Índia. Obrigada. Até.